Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aqui um tutorial de como vocês fazem a programação de vocês. Eu vou estar passando também depois os links prontos compartilhados e aqui o passo a passo que vocês conseguem visualizar melhor. Então vocês vão entrar no scratch.meet.edu, conforme no canto ali em cima. Ah, Se vocês não têm conta, mais ou menos nessa região aqui vai aparecer uma mensagem aderir ao Scratch. Se vocês têm conta, vocês podem simplesmente logá-la. E aqui dentro vocês então conseguem salvar os projetos de vocês e depois voltar e editar e tudo mais. Mas assim, partindo do zero, após a conta criada, logada, tudo certinho, vocês vão aqui na aba Criar. Eu não vou perder muito tempo para o vídeo não ficar muito longo também, tá, gente? Então, vou tentar ser mais direto. Se vocês não conseguirem acompanhar, vocês podem parar o vídeo, voltar, enfim, façam no tempo de vocês aí. Então, entrando aqui no projeto, se vocês já querem salvar, vocês podem mudar ah, meu jogo, né? Podem colocar o nome do jogo de vocês. E depois tem as interações aqui para você salvar o projeto, para voltarem. Então, vamos começar com os personagens. Reparem que ele já começa com o sprite aqui, uma tela em branco. Então, nós não vamos usar esse personagem, vamos excluir ele clicando na lixeirinha e sim. E aqui nesse canto a gente seleciona um ator. Aqui nós podemos escolher, eu vou escolher o robô, meu robozinho aqui. E o cenário, então, aqui no canto inferior direito também, selecionar o cenário. Vamos achar um cenário legal. Vamos pegar aqui a nébula e temos preparado aqui então o nosso personagem e o nosso cenário. Com o personagem selecionado aqui, ó, estão vendo que ele fica roxinho ao redor, aparece esse campo então para a gente fazer a programação. Logo no início da programação, deixar o robozinho aqui no canto, a gente tem a aba Eventos. Aqui na aba Eventos, nós temos quando a bandeirinha verde for clicada. Então, arrastamos, seguramos com o mouse e arrastamos ele para dentro aqui do nosso bloco onde a gente faz o código. E aqui a gente está dando o início do jogo, que é quando a bandeira verde for clicada. Nós vamos em aparência, nós vamos encaixar aqui um bloco mostre. Em seguida, nós vamos para a aba movimento e vamos achar o bloco vá para X, Y. Se acaso vocês acessarem uma primeira vez e não estão com a mesma língua que a minha aqui, por exemplo, se estiver em inglês, vocês podem vir aqui em configurações, idioma e procurar o português brasileiro. Tendo no português brasileiro, vocês vão ter os blocos com os mesmos nomes exatamente iguais aos meus. Eu vou colocar, posicionar o meu robozinho aqui e colocando ele bem no canto onde eu quero que ele comece, eu tenho as posições no eixo X e as posições no eixo Y. Reparem que as posições é menos 179 e menos 103. Então eu vou arredondar esses valores aqui, ele vai ficar bem próximo. Menos 180 no valor de X e menos 100 para o valor de Y. Quando vocês clicarem na bandeira verde, o robozinho vai para a posição inicial. Então, isso já é uma parte que a gente fez a programação. Por exemplo, se o robô está aqui, a gente clica na bandeirinha verde, ele vai para a posição inicial. Em seguida, nós vamos precisar criar duas variáveis, tá? Nosso jogo vai precisar de duas variáveis. Vamos criar uma variável com o nome clique, ok? Repare que a variável apareceu aqui em cima na imagem. E nós vamos criar uma variável com o nome pontos. Então, vamos dar um OK aqui. Nós temos a variável com o nome pontos. A variável pontos é realmente para aparecer na tela para o usuário verificar quantos pontos está fazendo durante a sua atividade. A variável clique não. Então, nós vamos desmarcar aqui a variável clique e vamos deixar apenas aparecendo a variável
pontos. Tendo essas duas variáveis criadas, nós vamos encaixar dois blocos aqui, muda e clique para zero, duas vezes, muda e clique para zero. Aqui nessa setinha, nós podemos escolher qual a variável quer mudar para zero. Então, nós queremos a variável clique mudar para zero e a variável pontos mudar para zero. Então, a gente clica aqui e muda uma delas para pontos. Esse é o nosso início aqui, então, o que eu estou dizendo para o meu código? Que ele vá para essa posição inicial, zera a quantidade de cliques e zera a quantidade de pontos quando o jogo iniciar. E mostrar o personagem caso ele tiver desaparecido. Em seguida, nós vamos para as mensagens. Aqui nós temos na aparência um bloco que diga alguma coisa, né? Diga olá por 2 segundos. Nós vamos personalizar nossa mensagem. Eu vou deixar o olá, vou me identificar. Sou o professor Renan. Me ajude a resolver meus problemas para mim consertar minha nave espacial. Fechamos com um ponto de exclamação. Uma mensagem um pouquinho grande, eu vou alterar isso aqui para 4 segundos. Então essa mensagem vai aparecer aqui com o nosso robozinho interagindo por 4 segundos. Em seguida, nós vamos colocar mais uma interação aqui, só que dessa vez sem tempo. Diga. Aí nós vamos para a nossa pergunta. Como a minha área é química, eu vou focar na química, vocês podem personalizar as perguntas que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Diga qual o símbolo do elemento, qual o símbolo do elemento químico hélio. Qual o símbolo do elemento químico hélio? Como não é, a gente não está usando as perguntas, depois eu vou passar também um linkzinho com o modelo de perguntas interativas que a resposta vai aparecer para o usuário digitar. Essa aqui nós vamos programar de uma forma um pouquinho diferente. Aí o que que nós vamos colocar aqui? Nós vamos achar o bloco espere até que. Esse bloco aqui que fica nos itens controle. Espere até que. E vamos encaixar aqui. Nos operadores, nós temos um sinal de igualdade aqui, ó. Então, nós vamos encaixar esse sinal de igualdade aqui. Nós vamos lá na variável, nossa variável clique, vamos encaixar aqui dentro. E aqui no lugar dos 50, nós vamos escrever tudo minúsculo certo. Então, espere até clique igual a certo. Nós vamos então adicionar. Aí vocês personalizam quantos pontos vocês querem. Por exemplo, 10 a pontos. Então, se o usuário acertar aqui, vai somar 10 pontinhos ali para ele. Nós podemos ainda personalizar a resposta de ah, muito bem, resposta correta, né? Podem personalizar também, tá, pessoal? Tudo bem, resposta correta. Por 2 segundos, acho que aqui é suficiente. Quiser, nós podemos tocar um sonzinho aqui. Tem alguns sons que é do próprio personagem. Então, vocês podem colocar o som, não é obrigatório. E nós temos aqui na aba Movimento, deslize por 1 segundo até a posição X tal, Y tal. Então, eu vou colocar o robozinho, se vocês querem que ele deslize até outro lugar, bem tranquilo. Eu vou colocar ele para ele deslizar até aqui no meio da tela. Vou pegar aqui os pontos, ó, -9 e 12. Deixa eu só ver onde é que vai ficar se eu colocar as posições 0 e 0.
Pode ser. Então vamos colocar deslize por um segundo até a posição 0 e 0. Ele vai ficar bem centralizado na tela nos eixos X e Y. Aí o que que nós precisamos fazer? Nós temos que ir lá nas variáveis, como foi clicado, a resposta nós precisamos zerar o clique novamente. Então nós vamos ter que encaixar aqui mude clique para 0, né? Então vamos para a próxima, podemos ir para a próxima pergunta. Eu já vou personalizar as respostas, tá? As respostas elas vão aparecer como outros personagens aqui nessas posições onde o robô está deslizando. Já vou mostrar para vocês. Eu vou terminar todo o código do robô, depois eu vou para os códigos das respostas, das alternativas, tá? Então, mude clique para 0. Próxima pergunta. Diga, qual, qual, qual o símbolo? Qual o símbolo do elemento cobre? Então, mesma coisa, espere até que. Aqui nós podemos fazer, vocês podem até fazer o seguinte, tá, pessoal? Podem puxar bloco por bloco, mas nós podemos duplicar isso aqui, ó. Por quê? Porque daí nós temos umas partes muito parecidas aqui, ó. Então o que que vai acontecer? Espere até clique igual a certo, adicione 10 a pontos, diga muito bem, né? Faltou aqui, não tinha percebido. Muito bem, resposta correta. Então aqui a mesma coisa. Muito bem. Resposta correta por 2 segundos. Toque o som, deslize até a posição. Nesse caso aqui, agora o resto dos blocos, vocês podem deslize até a posição, fazer mais uma pergunta, mude clique para 0 e vão e fazem a próxima pergunta. Percebam aqui que vocês podem ir duplicando os blocos, se torna bem mais rápido. Mas eu vou estar inserando aqui porque isso aqui é suficiente para vocês entenderem a lógica, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então aqui nós vamos mudar. Ahn, ahn, tá? Seguindo então, nós vamos então, vamos deixar o som, nós podemos deixar aqui, deslize até a posição, ele vai ficaria parado. Podemos voltar aqui, deixar o clique a 0, porque ele já respondeu a pergunta. E diga, que não vai ser muito, não vai ser uma próxima pergunta. Nós podemos colocar aqui, acho que é melhor colocar por tempo. Diga, vamos trocar esse bloco pelo bloco que tem tempo. Diga, você concluiu a missão. Concluiu a nossa missão. É tudo personalizado aqui. Nós podemos ainda colocar aqui, ó, por 2 segundos. Vamos mudar isso aqui para 3 segundos. Nós ainda podemos colocar, diga, aqui nos operadores. Nós podemos usar esse bloco aqui, ó, junte. Diga, sua pontuação final foi de. Sua pontuação final foi de. E aqui a gente coloca a variável pontos, ó. Então ele vai dizer quantos pontos você fez no final. 3 segundos aqui. Esse deslize aqui não precisa, vamos tirar ele da tela. Aí nós precisamos transmitir, transmita aqui
Vamos botar a mensagem fim de jogo. Fim de jogo. Então ele vai transmitir essa mensagem. E aqui nas aparências nós vamos esconder ele, porque no final a gente vai fazer uma pequena interaçãozinha com o nosso projeto. Partezinha do robô prontinha, tá, pessoal? Partezinha do robô prontinha. Vamos para as alternativas. Ó. Cliquei, já já está interagindo com o símbolo do elemento químico hélio, mas ele vai travar aqui porque ele vai esperar um clique certo, né? Então, por enquanto não temos nada programado de clique certo aqui, não vai funcionar. Como a gente vai criar as alternativas? A gente vai deslizar o mouse até aqui selecionar ator, só que em vez de clicar nele, a gente vai aqui no pincel. Aqui no pincel, nós vamos ter a opção de texto aqui. E aqui na opção de texto, então a gente vai colocar o símbolo do hélio. Vou botar um H aqui. Vamos dizer que ele seja preto e beleza. A gente vai arrastar esse H para próximo do robô onde é que ele está. E eu vou duplicar isso aqui. Só que eu vou mudar o H para HE. E aí nós temos duas alternativas. Podem personalizar mais alternativas. Na resposta errada, nós vamos voltar aqui para o código, tá? Selecionando, cuidem para não deixar marcado aqui o ator do robozinho. Vamos selecionar a resposta incorreta agora. Voltamos aqui para o código, vamos em eventos, quando esse ator for clicado. Então, quando o hidrogênio for clicado, vamos dizer o quê? Vamos dizer que você errou, né? Você errou. Você errou. Podemos ainda, se quiser, colocar pontos negativos, senão não é necessário. Ah, adicione, por exemplo, -5 a pontos, né? Então ele vai ficar com ponto negativo se ele errar a questão. E ainda aqui na variável nós podemos mudar clique para zero para ele zerar os cliques novamente. Então aqui nós temos a programação da alternativa incorreta. Quando ele responder a resposta certa, nós vamos lá então para os eventos. Quando esse ator for clicado, nós podemos simplesmente colocar mude clique para escrever aqui certo, tá? Mude clique para certo. Aí o resto já está interagindo aqui no próprio robô, né? Quando clique igual a certo, adicione 10 aos pontos, diga as respostas, toque o som, enfim, já está lá na outra parte do bloco. Então não precisamos colocar mais nada na resposta correta. Como nós vamos precisar de duas alternativas depois que o robozinho vai aqui para a posição 0. Opa, não é esse que tem que ir para a posição 0, né? É esse aqui. Vou botar o hidrogênio de volta para o lugar dele. Então é o robô aqui, posição 0 e 0. Para mim saber. Vou duplicar essa resposta errada, vou duplicar essa resposta correta. Então agora eu vou colocar a resposta certa em cima, a resposta errada embaixo. O que eu tenho que fazer? Aqui na fantasia eu vou ter que editar ele. Então, hidrogênio é a resposta errada, eu vou botar CO. E hélio é a resposta certa, eu vou botar Cu. Eu tenho as minhas duas alternativas, eles já estão programados, porque eu dupliquei eles já com a programação, né, de certo e de errado. E aqui está a minha parte
de interação do jogo. Sabe o que a gente pode fazer mais? Fazer uma animação no final. Repare aqui que transmita fim de jogo e esconda. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais um personagem aqui nesse negócio, para fazer uma animação no final. Nós vamos procurar o Rocket Ship, esse foguetinho aqui, ó. Vamos colocar ele aqui e nós vamos fazer duas programações nele, tá? Uma quando a bandeirinha verde for clicada, nós vamos dizer que é para aparência esconder ele. Então, ele ficar sumido na nossa tela, tá? Mas nós também vamos colocar mais uma programação que é quando ele receber fim de jogo, né? Quando chegou lá no final, quando eu receber fim de jogo, ele vai para uma posição específica, vai para XY, vai para XY. Nós vamos querer colocar o foguetinho bem aqui assim, né? Então, ah, está meio grande, né? Vamos diminuir o tamanho dele aqui, vamos botar 65. Daí ele fica mais pequenininho. Então aqui nós podemos colocar ele para ficar bem centralizado no X é 0. E eu acredito que o menos 180 ele vai ficar bem baixo. Ele vai sair lá do fundo do terreno. Então vá para as posições. Vamos usar essas posições exatamente. Isso aqui então, x0 e y menos 180. Então vai ficar, o foguetinho vai começar aqui. E aí nós vamos pedir para mostrar, ele está escondido, lembra? Vou pedir para mostrar. Quando a bandeira verde for clicada, esconda. Quando o fim de jogo aparecer, mostre ele. Então, toque o som. Nós podemos colocar o som do foguete aqui. Toque o som Space Ripple. Vamos deslizar ele por 1,5 segundos. É 1,5, tá? Senão ele não aceita. Desliza ele por 1,5 segundos. Até... Ah, não é esse bloco aqui. É deslize ele aqui, ó. Deslize ele por 1,5 segundos. Até a posição continua sendo 0x, né? Sendo centralizado. E vamos colocar então 180 positivo, que ele vai estar lá no topo do nosso cenário. Assim que ele chega lá, vamos pedir para esconder ele de novo. Vai desaparecer da nossa tela. E vamos parar todos, né? Nosso jogo termina. Então, temos o nosso joguinho ali prontinho, interagido. Vamos ver como é que ficou? Voltando para a tela, clicando na bandeirinha verde. Lá, sou o professor Enan, me ajuda a resolver meus... Nem consegui ler, né? Qual o símbolo do elemento hélio? Então, muito bem, resposta correta. Ele vai deslizar. Qual o símbolo do elemento cobre? Muito bem, resposta correta. Você concluiu a nossa missão. Sua pontuação final foi de 20. E foguetinho, você foi para o espaço, né? Muito bem, é isso aí, pessoal.